Cronologia. 1596. Nasce René Descartes, em Touraine, na França. O filósofo era filho de Joaquim Descartes, um conselheiro do rei no parlamento, e Jean Rochard. Mas sua mãe, infelizmente, faleceu antes do seu primeiro aniversário. 1606. Descartes ingressa no tradicional e prestigiado Colégio Jesuíta La Flèche, por onde passaram ilustres personalidades francesas da época. Contudo, a educação do La Flèche ainda era baseada na filosofia escolástica, com ensino medieval e eclesiástico, fato que ressentirá o futuro filósofo. 1616. Descartes gradua-se em Direito pela Universidade de Poitiers, França. 1618. Explode a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, na Europa Central. Descartes então vai para a Holanda e lá recebe instrução militar sob as ordens de Maurício de Nassau, o famoso invasor da região nordeste do Brasil. Também neste ano, conhece na Holanda o médico Isaac Bickman, um matemático que assaz o influenciará. 1619, Descartes viaja para diversos países da Europa. Nessa viagem, teve um iluminado sonho. Vislumbrara um acordo entre as leis da matemática, da natureza e da filosofia. E seria ele quem deveria reinventar a ciência e o conhecimento. 1620, determinado no seu propósito, Descartes desiste da vida militar em prol do estudo da filosofia e da ciência. É nesse período, aliás, que o filósofo também se dedica à matemática, e então cria e desenvolve a geometria analítica. Em 1622, Descartes retorna à França, fixando-se em Paris, e, nos anos seguintes, passa a conviver com o círculo intelectual do filósofo e matemático Padre Mersenne. Aí enseja calorosos debates entre notáveis pensadores da época. No ano seguinte, viaja para a Itália, onde se encontra com Galileu Galilei, o renomado astrônomo e filósofo italiano. 1628, Descartes escreve as regras para a direção do espírito, uma obra que servirá de base para seu trabalho posterior sobre complexos problemas de ciência e filosofia. Nesse ano, Descartes fixa a residência em Amsterdã, Holanda, onde viverá por mais de 20 anos. 1629, nesse ano, o filósofo começa a trabalhar em outra obra, o Tratado do Mundo e da Luz, um ensaio sobre a física, onde apresenta descobertas sobre as leis da óptica. 1634, ao saber da condenação e punição de Galileu, Descartes renuncia à publicação do seu Tratado do Mundo e da Luz, pois também teme ser perseguido pela Inquisição, o temível tribunal da Igreja Romana. Esta obra apenas seria publicada póstumamente em 1664. 1635, nasce Francine, filha de Descartes com a sua criada Helena. Todavia, sua única filha morreria com 5 anos. 1637, Descartes publica 3 pequenos tratados, intitulados De Óptica, Meteoros e Geometria.
mas é a introdução desses tratados que lhe dá maior reconhecimento. O discurso do método, a base do racionalismo cartesiano. Esta obra inaugura o entendimento de que é somente a partir da dúvida metódica, baseada na certeza da matemática, que se pode chegar a um princípio inconteste, o cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. Em 1641, o filósofo publica Meditações sobre a Filosofia Primeira, ou simplesmente Meditações. Esta obra é recebida com bastantes objeções por parte dos filósofos e teólogos da época, como Hobbes, Gassendi, Arnaud e o próprio padre Mersenne, o que fará Descartes redigir as respostas às objeções destes pensadores. 1643, apesar de ter sua filosofia contestada pela Igreja, já nessa época, Descartes mantinha influentes amizades com autoridades, tal como a princesa Isabel da Boêmia, antigo reino da Europa Central, o rei Luís XIV, da França, e a rainha Cristina, da Suécia, o que, de alguma forma, lhe conferia imunidade contra a Inquisição. 1644, Descartes viaja para a França a fim de defender suas meditações perante o círculo do padre Mersenne. No mesmo ano, publica o livro Princípios de Filosofia. Nesta obra, além de sintetizar o conjunto de seu sistema, Descartes tentou uma nova ambição. O cartesianismo deveria substituir a escolástica na instrução escolar. 1648, publica a obra Descrição dos Corpos, onde aborda a formação do feto e reforça a materialidade do corpo. E no ano seguinte, publica seu último livro, As Paixões da Alma, um ensaio filosófico sobre a paixão humana, dedicado à sua amiga Isabel da Boêmia. 1649, a convite da rainha Cristina, o pensador deixa a Holanda e instala-se em Estocolmo, a fim de servir como seu preceptor. No ano seguinte, devido ao rigoroso inverno da Suécia, Descartes contrai uma grave pneumonia, fatalidade esta que, em apenas 10 dias, o leva à morte aos 53 anos. E assim, por seus feitos, escritos e influência, René Descartes é considerado hoje o fundador do racionalismo moderno, da matemática moderna e da filosofia moderna. Trecho da sua obra-prima Discurso do Método. Por desejar, então, dedicar-me apenas à pesquisa da verdade, achei que deveria agir exatamente ao contrário, e rejeitar como totalmente falso tudo aquilo em que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito de ver se depois disso não restaria algo em meu crédito que fosse completamente incontestável. Ao considerar que os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis presumir que não existia nada que fosse tal como eles nos fazem imaginar. E por existirem homens que se enganam ao raciocinar, mesmo no que se refere às mais simples noções de geometria, que cometem paralogismos, rejeitei como falsas, achando que estava sujeito a enganar como qualquer outro todas as razões que eu tomara até então por demonstrações.
E, enfim, considerando que quaisquer pensamentos que nos ocorrem quando estamos acordados nos podem também ocorrer enquanto dormimos, sem que exista nenhum, nesse caso, que seja correto, decidir fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais corretas do que as ilusões de meus sonhos. Porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo tempo que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, ao notar que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo. Julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava.